Bem-vindo a todos à apresentação do algoritmo PageRank. Meu nome é Paulo Freire Sobrinho e vou fazer a apresentação para a disciplina Fundamentos de Pesquisa e Ciência e Computação 3, do professor Dr. Leandro. Esse é o roteiro da nossa apresentação. Inicialmente serão tratados aspectos gerais do PageRank, aplicação, proposta do PageRank, estrutura, recursos matemáticos, utilização e alguns outros itens. Também será composta nossa apresentação de exemplos, onde serão 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele é um algoritmo mostrado visualmente de uma forma mais genérica. O segundo, ele já contém conceitos, conotações mais matemáticas. O terceiro, ele já contém a aplicação desses conceitos, só que de uma forma mais abrangente, mais próximo do que é praticado. E, por fim, apresentaremos a conclusão. O algoritmo PageRank ele foi originado de um trabalho de pesquisa do PhD em Ciência e Computação, em 1998. Ele foi desenvolvido pelos acadêmicos Larry Page e Sergey Brin. E, posteriormente, esses acadêmicos se tornaram os fundadores da Google, uma empresa hoje avaliada em 323 bilhões de dólares, sendo este um algoritmo eficiente comparado aos motores de busca. O interessante nessa parte, para darmos um pouco mais de atenção, é que a Universidade de Stanford manteve a patente dele, e para a Google poder utilizar ele, ela precisou fazer um acordo com essa patente, em que ela teve que praticamente fornecer feito acordos em que eles tinham participações nas ações, ou seja, nos lucros, a universidade. E aí, por volta de 2005, a universidade vendeu por mais de 330 milhões de dólares todos os direitos referentes à patente para a Google. Esse algoritmo ele continua sendo utilizado até nos dias de hoje. Existem várias implementações dele, que são utilizadas para várias aplicações, que no decorrer da apresentação iremos explicar melhor. Sobre o PageRank. Conforme mencionado, o PageRank é uma tentativa de ver como uma boa aproximação à importância pode ser obtida apenas em uma estrutura de link. Imagine o seguinte, que você tem vários documentos em um local e esses documentos fazem referência ou citações a outros documentos que estão nesse mesmo local. E suponhamos que você está procurando uma informação. E essa informação, se você encontrasse os documentos que melhor faz a referência, que muitos documentos estão fazendo a referência, você fosse exatamente nesse documento que seria a origem, você provavelmente encontraria a informação que você necessita. Ou seja, seriam os documentos mais relevantes, já que muitos outros, a maioria ou quase todos, de alguma maneira se basearam nesse. E como você está procurando um trecho de informação ou o entendimento de uma informação, seria mais simples se você tivesse os documentos relevantes organizados antes, e aí você poderia, nessa classificação, colocar o mais relevante e de forma decrescente o segundo mais relevante e assim sucessivamente. Então, quando você buscasse uma informação, seria mais objetivo. O PageRank ele é uma métrica que contribui para determinar uma relevância de uma página através da classificação de qualidade e quantidade. A ideia dele é os hiperlinks que direcionam de uma página para outra. Imagina que um site que ele tem muita credibilidade, ele é muito conhecido,
Existem vários outros sites direcionando para ele. Então, isso significa que esse site ele tem uma certa importância dentro dessa estrutura. E também, o que esse site, ou esse portal, digamos assim, referenciasse, também teria uma grande importância, já que ele tem muita credibilidade. O princípio é mais ou menos, falando de uma maneira mais objetiva, seria isso. A ideia dele aqui, vocês podem ver que é representado pelas páginas, e essas páginas seriam sites da internet. E aí esse link ele é essa referência de uma página a outra. Se a gente for colocar essa representação de uma forma mais próxima à matemática, seria como essas bolinhas com essas setas, que a gente vai explicar mais adiante. Bom, as páginas seriam os nodos, ou os vértices, os links seriam essas arestas, e esse backlinks ele seria o que está direcionando para ele. A aplicação do algoritmo ele é de grande apoio para a busca, porque ele traz o que é mais relevante, então o que é mais importante. Ele pode ser utilizado para aplicações de busca, navegação, estimativa de tráfego, podendo ser estendido a outros segmentos, devido à sua estrutura matemática ser fundamentado com o uso de álgebra linear. Algumas aplicações, assim, falando de uma maneira mais abrangente, seria para motores de busca da web. Não só a Google, mas outros também poderiam fazer uso. Redistribuições, por exemplo, rede de água, rede de energia, rede telefônica, entre outras. Rede de transporte, por exemplo, a rede rodoviária, ferroviária e outras mais. Pode ser aplicado em aprendizado de máquina e em estações acadêmicas, dentre outros. Ele tem várias aplicações. Compreendendo a ideia dele, conforme a situação, você pode implementar ele com mais alguns ajustes, melhorando ou talvez até simplificando algum processo dele. A sua proposta inicial, quando o artigo foi escrito pelos fundadores da Google, ainda durante o seu trabalho de pesquisa, era que ele conseguiria processar até 518 milhões de hiperlinks. Atualmente esse valor já foi bem superado já. E ele utiliza vários recursos para fazer essa estrutura. Como ele utiliza autovalores, autovetores, cadeia de Moscov, ele consegue saber as páginas mais relevantes. Ele pode, vamos dizer assim, a cada clique ele consegue determinar o que ainda continuaria sendo mais importante. A proposta dele é desenvolver uma métrica para a obtenção dessa relevância de determinadas páginas, através do ranqueamento, no qual é transformado em scores. Para esse processo, é utilizado recursos matemáticos de maneira a combinar com um conjunto de fórmulas para a obtenção de resultados. O que ocorre é que ele utiliza várias fórmulas matemáticas, essas fórmulas são combinadas, e essa combinação, o resultado vai gerando novas informações, e essas informações, ela consegue transformar isso em uma métrica, que é a proposta dele. A estrutura dos recursos matemáticos utilizados nele, ele utiliza grafos. No caso, o grafo é um conjunto de vértices e arestas. Os vértices são os nós e as conexões delas são as arestas, como a gente já viu agora há pouco nos slides anteriores. No caso dele, ele utiliza grafo orientado.
porque ele direciona o fluxo. Esse grafo orientado na literatura tem outros nomes. Tem grafo direcionado, mas falou grafo orientado, ele é padrão no entendimento. O PageRank ele consiste basicamente de um conjunto de fórmulas. E essas fórmulas servem para medir a relevância. Isso ocorre a partir dos links externos das páginas vizinhas. Alguns autores, sim, nas literaturas já estudadas que fizemos para essa pesquisa, eles dão nomes diferentes. Alguns utilizam contagem para essa pontuação, outros grau, nota, peso ou voto. Inicialmente, as entradas dos dados são os vértices arestas. Nesse conjunto de fórmula do PageRank é composto e muito utilizada a álgebra linear, como o uso de conceitos determinantes, cadeia de Markov, no qual sua representação contém uma estrutura de grafos e matrizes, e através disso que são feitas essas operações matemáticas. Se vocês forem reparar, essa aqui é uma simplificação dele. Então, o V significa é o vértice anterior. Então, isso aqui é uma constante que a gente vai ver no decorrer. E esse aqui seria do vértice referente à origem, ou seja, a página que está. A gente vai transformar as páginas especificamente em informações baseado nessa estrutura matemática, e basicamente ele verifica as páginas. Então, se você tem uma página A, ele verifica tudo que está conectado a ela, e aí essas conexões que estão ligadas a ela, ele verifica sobre cada uma dessas páginas vizinhas quantos vizinhos eles também têm. E aí é feita uma somatória dessas informações que vai ocasionar esse entendimento bem aqui, que é uma maneira mais simplificada, aqui já com um pouco mais de recurso. Então, por exemplo, o PageRank da página A poderia ser uma página de uma universidade, um portal, esse A não é o caso. Então, vocês viram que a gente substituiu o que é do grafo de uma maneira mais conceitual para ficar mais fácil. Então, aqui é pego o PageRank da página B, verificado quantos links ele tem, que interliga a outros. Vale lembrar que a página B está ligando a página A, ela aponta. E a página C é a mesma coisa, e é verificado quantos links elas têm, contabilizado o total, e para a página D é a mesma coisa. Isso aqui é só um exemplo para a gente ter uma compreensão. O motor de busca, o que ele faz nesse caso? Ele vai pegar a página mais relevante e buscar identificar, através de alguns critérios, que no caso, por exemplo, a Google utiliza, que quando você sabe qual a página mais relevante você tem que buscar, o que você vai fazer? Você vai pegar essa página e vai tentar encontrar a informação, seja no seu título, no final, a quantidade de ocorrências que esse termo que você está buscando ocorre, a proximidade entre os termos nessa página, no conteúdo dessa página, e vários outros. Estima-se que são pelo menos uns 200 critérios utilizados nisso daí, para conseguir fazer. Isso representa a estratégia de busca. Podemos considerar isso como uma regra de negócio, para que o motor de busca consiga ter uma eficiência, neste caso, o da Google, que estamos interessados diretamente. Atualmente, a Google já contém mais de 1 bilhão de URLs que eles têm armazenado no seu banco de dados. E o diferencial da busca utilizada por esse algoritmo é que, diferente dos seus concorrentes, conforme o artigo que gerou ele explica, é que os outros procuram um termo de forma muito precisa nos títulos das páginas, em alguns pontos. E então essa precisão muitas vezes não traz o que você necessita. Já no caso do algoritmo em questão, o PageRank, isso já ocorre diferente. Ele tenta buscar qualidade nessa pesquisa.
Então, ele vai buscar as informações conforme nós já citamos anteriormente. Quantas ocorrências, onde aparece, a distância entre essas ocorrências e mais. Só que se a gente for contextualizar, existe uma dificuldade muito grande em fazer essa busca. É complexo isso daí. A complexidade consiste que o motor de busca ele está trabalhando num lugar na web em que é muito abrangente e heterogêneo, com muitos padrões diversificados de conteúdos. Além de que você não tem um padrão específico ali. E tem muitas características distintas, estruturas utilizadas pelas linguagens de programação. Neste caso, o PageRank ele tenta obter o máximo de proveito, tentando encontrar isso através das relações entre uma página e outra, conforme a gente vai explicar melhor no decorrer. Já explicamos inicialmente. A obtenção das páginas de links, para começo, você tem que gerar um banco de dados dessas informações da web. Como que é feito isso daí? Conforme aqui essa imagem ilustrativa aqui, você tem uma página A, é verificado a conexão com a página B, através daquele grafo, e aí essas informações são armazenadas no banco de dados e são utilizadas vários recursos, entre eles programas que foram projetados para percorrer essa rede. Só que há algumas situações que esses programas, chamados aranhas, podem ter algumas dificuldades, que trataremos de explicar um pouco melhor adiante. Um dos problemas que pode ocorrer é sem links de saída. Aí, este caso, por exemplo, não teria como essas aranhas continuarem, os rastreadores continuarem percorrendo a rede para montar esse banco de dados, que inicialmente é onde se dá origem às informações. Para isso daí, existe um recurso que é utilizado, que a gente vai explicar depois. Mas basicamente é preenchido ele com um valor na matriz que contém essas informações. E no caso, nós vamos agora apresentar as informações referentes aos exemplos. Então aqui, conforme mencionamos, tem 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele foi extraído dessa referência, então todos os créditos são dessa referência. Apenas adequamos para a nossa explicação. E tem 4 vértices. O segundo exemplo do PageRank que estamos mostrando, ele foi extraído e todos os créditos é dessa referência aqui. Nós apenas tentamos resumir mais e combinamos com outras referências e tentamos deixar ele o mais didático possível para atingir a finalidade dessa apresentação. E nesse exemplo 2, ele tem explicação de fundamentação com fórmulas, matemática, inclusive do artigo que originou o PageRank, conforme essa outra referência. No exemplo 3, ele também foi extraído da mesma referência anterior, então todos os créditos também são dessa referência. Ele contém uma explicação fundamentada no exemplo anterior, só que com mais vértices e uma situação nova. E aqui existem 10 interações para convergir, que a gente vai explicar melhor nesse ponto. Em geral, existe uma conotação matemática muito utilizada, então tentamos deixar ela melhor explicada. O N significa o número de páginas, que seria o número de vértices, se a gente for pegar uma explicação. O N maiúsculo significa a quantidade é o N elevado ao quadrado. E esse símbolo, que é uma letra grega, ele é o alto valor, e o backlink é citações, que a gente já utilizou já agora há pouco. O exemplo 1 do algoritmo, se vocês forem observar, a gente tem um grafo aqui, e este grafo ele é representado pelas vértices, como a gente explicou, e cada página representa as letras. E
essas setas aqui, elas representam a relação que eles têm. No caso, seriam arestas ou links. E esse que tem dois, ele representa uma que vai e uma que vem. O autor deste material, ele utilizou dessa forma, então resolvemos manter para não alterar a explicação dele. Então aqui, na primeira interação, tudo é inicializado com 1. O que acontece? Os valores que ele vai dividir, esses valores aqui, são todos, onde está escrito PR, tudo vale 1, após o sinal de igual. Na primeira interação, se a gente for tirar o PageRank, for calcular o PageRank do A, como é que a gente faz? A gente verifica quantas relações tem a ele. Então a gente percebe que o C, ele tem um relacionamento a ele, tem uma aresta ligando. É isso aqui que está determinando, que é o vizinho dele. Esse 15 e esse 85 são constantes, que no exemplo 3 a gente vai explicar melhor sobre elas. Aqui uma forma bem genérica do algoritmo. Então, é verificado, é dividido por 1, que a primeira interação todas tem que ter 1, que é referente a essa conotação aqui. E aqui é a quantidade de apontamentos que o C tem. Então, se você for verificar aqui, olha só, o C, que é o que aponta para o A, a gente tem que contabilizar para quantos ele aponta. Ele aponta para o A, que é 1, aponta para o D e aponta para o B. Então, ele tem 3 arestas direcionadas saindo dele. E aí é feita a operação matemática, transformada isso aqui em números de forma decimal, para ficar mais fácil, os números reais, e resultou nesse valor, aí colocada a primeira interação. No segundo é a mesma coisa, então chegando aqui no B, é verificado quem direciona ele. Aí, por exemplo, C direciona ele e A direciona ele, então é verificado quantas ligações o A tem, ou para quem ele aponta. O A, aqui, você pode ver que ele aponta para B e para C, então ele é 2, conforme aqui. E o C, ele tem, conforme a gente tinha visto agora há pouco, ele aponta para B, para D e para A, que tem 3. E é feito novamente a mesma conta, no caso que a gente mostrou acima, e nisso daí vai resultar nesse valor, que é preenchido aqui. Certo. No caso para C é a mesma coisa. É verificado, inicializado com 1, colocadas as constantes, aí multiplicado por toda essa operação aqui, e aí verificado. Por exemplo, os que ligam ao C é o A e o D. E aí é verificada a quantidade de links que está direcionada a ele. No caso do A são 2, no caso do D aqui são 2, deixa eu ver, um só, que ele é para C. E no caso do D, no caso, desculpa, o anterior que eu tinha explicado, o C, ele tem, o que liga ele é o A e o D. E aí o D é contabilizado 1 e o A é contabilizado 2. Contabilizado 2. E aí resultou nesse valor. E no D, a gente verifica quem são os vizinhos dele, quem aponta para ele. No caso é o B tem uma ligação, e aí depois o C tem 3 ligações, que é para cá e para cá. E aí resultou nesse valor. Acontece, temos algumas considerações a fazer, que quando você faz esse tipo de esse algoritmo de forma genérica, dá uma boa compreensão como é que ele funciona, até por implementação. Se você for verificar, se uma dessas páginas tivesse sido criada como spam ou alguma coisa, provavelmente as outras não iam estar apontando para ela. Então ela não ia ter um valor
E também se fosse criada uma página com muitas ligações, por exemplo, um spam, o valor que ia estar dividindo, por exemplo, se a página A tivesse, sei lá, 30 mil ligações, relações a C, o que ia acontecer? Ele contabiliza só como uma relação só, que são distintas. E se também o A quisesse criar muita, muitos hiperlinks para várias páginas, vamos imaginar milhões de páginas, acontece que o valor dele na hora de dividir, por exemplo, se a gente pegasse aqui, ia ser 1 por 30 milhões. Então esse valor seria tão pequeno que não afetaria. Então esse algoritmo ele já prevê essa situação. E aí, essas interações elas podem ser refeitas de novo, só que ao invés de inicializar com 1, onde está escrito PR, depois do sinal de igual, é inicializado com os respectivos valores. No caso dessa página aqui, ela foi ordenada de acordo com a relevância das suas páginas, que são representadas por esses vértices. Então, neste caso aqui, por exemplo, na interação 1, o que ficou classificado como mais importante foi o C, você pode ver que tem um valor mais alto, o D tem um segundo valor mais alto, e o valor mais baixo foi o A. Então ele ficaria representado dessa forma. Ou seja, ele é classificado nesse ranking de forma decrescente, do maior para o menor. No exemplo 2, a gente tem agora com 4 vértices. Aqui já temos uma situação que, como vocês podem ver, são mais parecidos com um grafo orientado com a sua conotação usual. Então, uma seta para ir, uma seta para voltar. E aqui são 4 vértices e aqui tem nesse exemplo é utilizado sites, que é a mesma coisa de páginas. No caso do site 1, se observando aqui, ele é representado por 3 e 4. Então, os vizinhos dele, vamos ver aqui, ó, o 3 está apontando para ele e o 4 está apontando para ele. Se a gente pegar o exemplo 4, por exemplo, vamos pegar o exemplo 3, que ele tem bastante. Então, o 1 está apontando para ele, o 2 está apontando para ele e o 4 está apontando para ele. Se a gente for utilizar essa tabela. Bom, se a gente olhar então dessa forma, que seria a quantidade de seus vizinhos, como a gente já tinha falado no exemplo anterior, de uma forma mais genérica, ocorreria o seguinte. A página 3, ela seria naturalmente a de maior relevância, já que ela tem muitos links ligados a ela. A problema desse método é que ele não considera a popularidade dessa página, como se imagina, que a gente vai ver logo nos exemplos a seguir. Para solucionar isso, pode ser utilizado uma propriedade de distribuição na cadeia de Moscov para a relevância da página percorrida. O uso da cadeia de Moscov é motivado pela distribuição de probabilidade da transição dos próximos estados, ou seja, depende do estado atual e não da sequência de eventos que precedem. Aqui, se a gente for representar esse grafo orientado, os seus vértices, esses componentes estariam representados dessa forma aqui. Ó. A gente vai explicar agora. É claro que é uma transposta, então, ao invés de ser em linha, ele seria em coluna. Aqui é utilizado um vetor que ele foi organizado em forma de equações lineares, mas conforme um dos autores pesquisado, ele coloca que essa forma não é o ideal de se montar essa estrutura. Percebam que é o mesmo e aqui é organizado a equação de seus coeficientes. Aqui a gente deixou o anterior para ficar mais fácil a visualização. Então a representação matricial desse grafo seria essa. Onde tem zero significa que não tem nenhuma aresta, ou seja, nenhuma relação. E esses valores aqui são os valores reais da fração.
para ficar mais fácil para visualização. Assim a gente sabe quantas arestas ele tem. E esse grafo ele pode ser representado de uma forma de n por n, ou seja, a quantidade de páginas, conforme descrito. A matriz P ela é que vai conter o grafo, e o R eles são esses coeficientes. Então, se vocês forem observar aqui, quando você utiliza essa conotação matemática, automaticamente daria para você fazer várias operações matemáticas utilizando matrizes. Essa representação matemática, se a gente for utilizar ela agora e colocar ela já calculada utilizando R, como foi utilizado nesse exemplo, ocorre o seguinte: ele ficaria com esses valores. Aqui a representação da matriz na linguagem R, utilizando aqui as linhas e aqui as colunas. Então, por exemplo, valor 0, o valor 1/3 e assim sucessivamente. Foram representados colunas e linhas. Utilizando a linguagem R, no caso para essa estrutura da matriz, foi calculado então seus autovalores e seus autovetores. E aí nesse cálculo foi obtido esses valores que são os autovalores e esses que são os autovetores da matriz correspondente. Os autovalores e os autovetores, eles são essenciais porque você consegue movimentar todos os pontos no plano cartesiano. Então, essa movimentação que você faz, você tem um escalar em que você consegue saber a direção que ele vai. É muito utilizado isso daí em álgebra, sendo esse um fundamento que é utilizado no PageRank. Então, a matriz já calculada dos autovalores e autovetores, se a gente for observar ela, realizando o cálculo, pegando como referência o autovetor, as n linhas da primeira coluna, seriam essas aqui, o que é normalmente mais comum, fazer a normalização dela. A normalização é o seguinte: é quando você pega você soma todos esses valores, faz somatório, e aí depois o resultado disso aqui você divide por esse daqui, ó. Então você pega esse valor 0,2 e tal, e divide pela somatória de toda essa coluna. E você faz a mesma coisa com esse outro valor aqui, divide pelo somatório de todo isso aqui. E a mesma coisa aqui, divide o somatório de tudo isso aqui e de tudo isso aqui. E aí esse somatório, o interessante é que a soma desses valores do vetor, ele vai dar 1. É igual a 1, que é um vetor estocástico, que é para a utilização de Moskov, é necessário o vetor ser estocástico. Certo. Aí os valores já calculados em números, digamos assim, uma conotação mais fácil para entendermos, ela ficaria assim da operação que fizemos. Então, por aqui, vocês vão ver que nesse exemplo 2 aqui, após a normalização, foi demonstrado que a primeira página, ela é a que tem maior popularidade. E, por exemplo, a segunda seria a página 3, a terceira seria a página 4 e a página B, a página 2, ela é a que tem menos popularidade. Então você percebe que quando a gente mostrou o exemplo anterior lá no gráfico, apontava que seria o 3, né? E aqui a gente vê que não, que a popularidade aponta para esse outro. Mas ocorre que numa pesquisa
você pode clicar em várias páginas e você vai querer continuar clicando em várias outras páginas. O que cada clique desse é representado pela letra N, a quantidade dele. Isso pode ocorrer até o infinito. O usuário não vai clicar infinitamente, mas a fórmula desse cálculo ele coloca essa situação. Isso é de uma forma aleatória. Então, as páginas mais abrangentes, o usuário pode estar clicando nelas e aí nelas teriam informações que estariam levando a outras páginas. E aí estima-se que seria probabilísticamente determinada ordem. Agora, para poder utilizar fazer esse cálculo de probabilidade, conforme a gente já mencionou no começo, sobre algumas formas que são utilizadas, a matriz P ela tem que ser estocástica. E para isso é necessário algum ajuste. Pode ocorrer algumas situações que vão fazer com que ela não seja. E deve ser feito manipulações para que isso não ocorra, mas de forma que garanta também a integridade dessas informações. Neste caso aqui, a matriz estocástica, os valores têm que ser maior ou igual a zero. E a soma desses coeficientes tem que ser igual a 1 e sendo que a matriz tem que ter as características que aparecem nas cadeias de Moscov. O vetor estocástico, você vai pegar uma coluna toda e o valor tem que ser maior do que zero, e a soma total dele, maior ou igual a zero, e a soma total de todos os elementos dessa coluna, vamos chamar de I, ela tem que ser 1. Isso é uma propriedade. Algumas situações que podem acontecer nessa matriz é que ela não seja regular, é que pode ocorrer das páginas sem links, e aí isso se torna um problema. Neste caso, uma página que não tem um link de saída, nela você tem que pegar e teletransportar para algum outro ponto onde você pode continuar percorrendo ela. Seria aquelas aranhas, isso já tem técnicas já. No caso aqui, essa página é preenchida antes das operações, é sobreposta com essa posição com 1 dividido pelo N, sendo que o N é o número de links, de páginas. Isso e também se ele estiver direcionando para ele mesmo, o vértice também tem que ser preenchido dessa mesma maneira também. Bom, o P é a probabilidade. Então, pode ocorrer outras situações. No caso do P aqui, a probabilidade dele, a gente vai explicar ele mais adiante. Ele tem um valor específico. Então, é feita essa operação daqui, isso já foi definido já. E o S são os links da página, navegando. Bom, agora tem que ser utilizado uma outra matriz, que é uma matriz de N colunas e N linhas. Essa matriz, ela é toda preenchida com esses valores, no caso 1/7, que é a quantidade de vértices que nós temos, ou páginas, seria o equivalente. E o valor de P, conforme a gente tinha falado aqui, ele é 0.15. Aqui agora é o exemplo 3, que a gente vai aplicar aqueles conhecimentos. Aqui já é um grafo maior, com situações mais diversificadas. Um grafo orientado. Vamos usar mais o termo grafo para ficar mais fácil agora, já que orientado é uma classe do grafo. A implementação dele, agora colocando de forma mais objetiva, a representação matricial dela se torna essa. Então você vê que o 7 aqui, por exemplo, é para ele mesmo e fica com 1. Então, isso daqui é referente a cada vértice e esse aqui para onde ele aponta, cada vértice.
a relação deles. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o 2. O vértice 2, por exemplo, ele aponta para o 1 e aponta para o 5. Então, são duas ligações. E aí, a partir dessa apresentação matricial, a gente vai perceber aqui que há um pequeno problema que a gente tinha falado que ocorre nas páginas, que é aquele caso que elas não têm links de saída. Por exemplo, o 4, ele aponta para ele mesmo. Então, se ele tentasse percorrer aqui, não conseguiria. Então, neste caso aqui, você vê que ele... Cadê o 4? Aqui. Ele foi preenchido com 1. E nessa matriz aqui, ó, toda a posição dele é preenchida com 7. Porque ele não tem uma saída. E no caso do 7, é a mesma coisa. Ele aponta para ele mesmo e não tem uma saída. Então, o que ocorre? É preenchido toda com o valor 1/7. Ou seja, é equivalente a 1 dividido pelo n. Aqui é feita uma operação conforme a gente tinha explicado, que é a combinação das fórmulas. Então, para essa matriz A, para a obtenção dela, é necessária a realização desse cálculo. Então, isso aqui a gente acabou de explicar. O P é uma matriz que ela já, vamos dizer assim, ajustada. Até aqui teve uma coisa aqui que eu não mostrei para vocês. Esse daqui, ó, ela é uma matriz já ajustada, então ela tem esse asterisco. E esse daqui é como ela é realmente matricialmente. Então aqui ela já foi feito aquele ajuste que a gente falou. Então, a matriz ajustada. Aí essa matriz, ela é representada por esses... e o M que é representado por esse valor, que ela é toda preenchida. Então, isso aqui é colocado por causa que existe propriedade matemática para fazer cálculo de matriz que seria mais adequado ser dessa forma. E o P é 0,15, conforme a gente colocou aqui, e o 0,85 já é a operação já disso aqui. Então, o P, se eu subtrair 15 dele, o que sobra dele seria 0,85. Muito bem. Aqui agora, essa matriz ela é calculada de forma que todos os valores delas agora estão em decimais. Isso aqui foi feito na linguagem R, conforme a gente falou, foi obtido já da referência, já citada. E aqui é aquela operação matemática, em que esses valores, simplificando a expressão, ela ficaria dessa maneira aqui, 0,85 multiplicado pelo P ajustado, vezes o 0,15, e aí multiplicado pelo M, que é aquela matriz com todos os valores iguais lá. Certo? A partir dessa matriz, para obter o índice de popularidade das páginas, então é necessário descobrir o R asterístico. A fórmula do R asterístico é essa. Então, você tem essa matriz aqui, e aí essa matriz é necessário para que o cálculo seja feito, é necessário que seja encontrado esse coeficiente, preenchido com asterisco, que seria o ajustado. Bom, sendo assim, essa propriedade, de acordo com o que a gente já apresentou e tem uma solução, existe uma solução e ela é única. No caso, ela é iniciada pelo πt, por esse símbolo t. Ela é iniciada com esse valor aqui, lembrando que é uma transposta, então ela é de assim, e não de assim, tirando a transposta dela. Então aqui foi calculado para 10 ocorrências. Essa fórmula aqui, inicialmente, ela apresenta ser muito complexa, mas isso aqui é a matriz A, o valor dela, e ela é elevada pela quantidade de cliques. Então, para fazer essa operação, realmente você precisa de algum
recurso computacional para obter, porque conforme a quantidade de interações, isso vai ficando mais complicado. E esse coeficiente, iniciado por um, restante tudo zero, da resposta dele, desse vetor. E, bom, o m, conforme nós já explicamos, ele tende ao infinito, conforme representado. Lembrando que o m é a quantidade de cliques, novamente. Bem, verificando essa matriz, realizando todo esse cálculo aqui, se tem essa matriz bem aqui, ó. Ela foi calculada a primeira interação, segunda interação, terceira, quarta, até chegar à 10ª interação, utilizando a linguagem R, que foi utilizada aqui. No primeiro interação, o maior valor foi esse, para o grafo que apresentamos. Então, a página de maior valor é a terceira. Na segunda interação, já é a segunda. E também houve um outro que tem o mesmo valor repetido. Ou seja, aqui só seria a forma de ordem para visualizar. Qualquer uma das duas seria, vamos dizer assim, a inicial, pegando de decrescente entre as páginas mais relevantes. Aqui a página mais relevante é a quinta, aqui é a terceira, e vai tendo algumas alterações. Neste caso aqui desse exemplo, que estamos utilizando como um exemplo pequeno, um grafo pequeno, e a sua matriz também deu pequena, o n é igual a 7, então elevando esse n ao quadrado seria 49. E vocês percebam aqui que a diferença aqui, ó, a partir do sétimo, é muito pouca. Há uma diferença, mas ela é pequena e vai até se repetindo. Mas após 10 cliques, então, se conclui o seguinte, que é o 3 no grafo, ele é o que tem maior relevância. E o 7 é o menos popular, como a gente pode ver. Se não tivesse feito uso desses cálculos tal, poderia gerar dúvida. Seria o 3, 5, por exemplo, ou 6, entre o maior de maior relevância. E também poderia gerar uma outra dúvida com de menor relevância. Poderia se imaginar que era o 7, ou o 4, ou conforme a situação, até mesmo 1. Então vocês percebam que todos esses cálculos eles levam a uma compreensão de determinar qual a parte mais relevante. Então, se eu sei o que é mais relevante, naturalmente, quando eu for tentar fazer uma busca no conteúdo dessa página, eu vou saber exatamente se eu encontrei termos, exatamente não, mas eu vou saber se eu encontrei termos próximo do que realmente o usuário deseja realizar a busca, do que deseja que seja resultado da busca. Então, é isso que o Google faz. Quando você vê aquele tanto de busca lá, na prática ele verificou as páginas mais relevantes, verificou nelas primeiro, dentro delas ele verificou um dicionário de dados, falou onde os termos estavam, ele fez mais algumas análises de critérios, e aí fez mais algumas classificações. É claro que a Google deve ter muito mais critérios e recursos que eles usam lá dentro. No caso aqui, a finalidade nossa é acadêmica e de compreensão da utilização desses recursos. E acontece que a matriz da Google, se a gente for imaginar, ela é uma matriz que tem bilhões de linhas e colunas. Então é necessário dias para a realização desses cálculos. Além de que esses cálculos poderiam se tornar mais complexos. É claro que se busca se utilizar proveito utilizando muitos outros recursos matemáticos para se agilizar o cálculo. E ela também deve gerar aqueles rastreadores ou aranhas, eles geram toda essa contabilidade das páginas, analisa todas as páginas, já armazena todas as informações de links e os vértices, das arestas e os vértices, e aí depois isso é analisado, não dá para dizer assim de quanto em quanto tempo, mas em alguns sites falou que antigamente era feito em questões a cada uma quantidade de meses, depois outros
lugares colocam que isso é feito a cada mês. Mas de qualquer forma é eficiente e ela faz de forma eficiente. Bom, essa transição da cadeia de Markov regular, posteriormente resulta numa etapa, após cada etapa, o ideal é convergir. Pra, quando você converge, você vai saber o tanto de interações que seria o adequado para que essa probabilidade ficaria o mais adequado possível de cliques. É claro que você não vai clicar ao infinito vezes. Em algumas pesquisas que foram realizadas, foi observado o uso do D, que é uma constante. Esse D pode ser considerado uma realização, uma constante que você pode tirar proveito dela para algum ajuste para o seu algoritmo de acordo com como você queira, utilizando o PageRank. Bom, se a gente estiver utilizando então essa fórmula dele, ele tem o D tem que ser maior do que esse epsilon, conforme colocado aqui. E o D tem que ser maior do que zero. Então, aqui o epsilon, aqui é um trecho de código. O epsilon, esse epsilon inicializou com esse valor. E o pi dele aqui é cada uma das interações que são realizadas. No caso aqui foi feito de 1 a 100. Então foi inicializado o vetor, conforme nós já tínhamos explicado já com alto vetor, para fazer essas operações matemáticas. E aí, após a realização, nesse caso aqui, foi feito para 100, mas aqui a gente só pegou o resultado só até a 11ª só. Porque os valores a gente já viu já que não vão modificar muito a página de maior relevância. Então, neste caso aqui, fazendo ele, se for só para uma operação só, para a 11ª, ele daria esse valor aqui. Ó. A gente extraiu uma parte da matriz. E se a gente for verificar, o PageRank, ele parece obter uma certa autoridade, baseada numa confiança colaborativa. Ele consegue, de certa forma, testar a qualidade e a relevância das páginas, em termos do que é pesquisado. E a gente percebe mesmo que nas pesquisas do Google, ele traz páginas que realmente são referências em uma pesquisa. Bom, a conclusão nossa sobre o PageRank é que a combinação de formas matemáticas e a alteração ou criação de constantes que possam ser manipuladas e alteradas melhoram a obtenção de para determinada finalidade, a ser aplicada por muitos outros propósitos, para soluções e outros problemas reais, inclusive com modelagem através de grafos. Como a gente já viu já algumas aplicações, então se você manipular as fórmulas matemáticas, principalmente as constantes, que a gente apresentou ali no caso da D, e também tem outras constantes também, vai se obter resultados que podem ser mais favorável para determinada finalidade. O P, por exemplo, quando a gente subtrai ele por 15, naturalmente ele pode ser alterado aquele valor, mas isso tudo consiste de testes para se classificar se algo é ou não melhor para determinada solução. De forma assim completa, digamos assim, o que se tem, que foi apresentado, seria o adequado, mas pode ser melhorado. Então esse material ele consiste em mostrar o que daria certo. Naquela referência que eu dei muita atenção, o exemplo 2 e 3, já tem uma implementação em R em que quem desenvolveu esse código, o código lá, e praticamente deixou ela pronta. Então, se alterar as entradas de dados e ajustar, você consegue fazer todos esses cálculos. Então, ali já tem vamos dizer assim, um embrião do próprio algoritmo em si. Você já consegue obter resultados já. Uma implementação mais completa tem como fazer, e com ilustrações e tudo mais, mas consome
uh, muito mais recurso. Então, didaticamente, seria adequada a referência que nós mencionamos no exemplo 2 e 3, inicial, que seriam os créditos. O PE, esse algoritmo PageRank, é uma solução de hackeamento que tem adquirido excelentes confiabilidade, gerando ótimos resultados nas pesquisas. Motivo esse que tornou a Google, pode-se dizer, uma referência em motores de busca. Inclusive, isso até vendo pelos concorrentes, afetou muito, viu que, pelo que a gente observou, diminuiu muitos concorrentes ao longo de algumas décadas, depois da fundação da Google. E, bom, esse algoritmo é muito utilizado pelos usuários na web, desde a fundação da Google. E ela se destaca como um dos principais motores de busca em diversas situações e em ambientes heterogêneos, conforme a gente já tinha colocado. Portanto, encerro a apresentação e agradeço a todos, e essas são as referências bibliográficas utilizadas.